São 3 da manhã e o SAMU liga avisando que está levando um paciente que foi encontrado com alteração do estado da consciência, não consegue mexer uma parte do corpo e está com a pressão nas alturas. Parece uma história conhecida, não é? Hoje vamos direto ao ponto. Vamos falar sobre um dos temas mais críticos da neurologia de urgência, o AVC isquêmico. Quando e quem trombolizar? Quem fazer a trombectomia? E a aspirina, já nas primeiras horas? Quando entra o anticoagulante? Eu sou o Radamés, médico, trabalho com emergências e nos próximos minutos vamos à sua dose de conhecimento prático e rápido, como só aqui no Bolos a gente consegue fazer, direto e preparado para o seu plantão. Então vamos lá, não se esqueça já de curtir nosso Instagram e de deixar 5 estrelas lá no Spotify, porque isso é muito importante para que o Bolos continue crescendo. Bem, então vamos lá, vamos já para o nosso primeiro toque. O paciente que chega com rebaixamento do nível de consciência. A menos que a gente seja super-homem e ninguém tem visão de raio-x, não há forma de afirmar que esse evento seja isquêmico ou hemorrágico só pela clínica. Então nada de sair colocando trombolítico sem uma tomografia. Falando em tomografia, nosso padrão ouro continua sendo a tomografia de crânio, sem contraste, e na qual o nosso objetivo é descartar sangramento. Porém, se tivermos a oportunidade de completar com uma angio-TC, isso vai nos ajudar a guiar as nossas decisões clínicas no futuro. E, caso nos encontremos fora do período de janela terapêutica, a ressonância vai nos ajudar muito também. Mas, como sempre, vamos voltar para o básico e vamos começar falando da clínica. O AVC isquêmico ele se apresenta com um déficit neurológico focal súbito, hemiparesia, disartria, afasia, alterações visuais ou sensitivas e até mesmo as alterações do equilíbrio, como pode acontecer nos casos isquêmicos de fossa posterior. Lembrem-se, TC normal não exclui AVC nas primeiras horas. E justamente para ajudar a guiar a gente, vamos utilizar a escala de Nice, que vai nos ajudar a quantificar a gravidade da situação e as decisões que serão tomadas. E qual vai ser a nossa janela de tratamento? Bem, classicamente todo mundo sabe que às 4h30, a partir do início dos sintomas, são o padrão ouro para a inclusão dos nossos pacientes. Então vamos lá. Quais são os critérios de inclusão além do horário na janela clássica? Quando nós temos um AVC isquêmico confirmado, um NIS entre 5 e 25, porém com algumas exceções, sem sangramento na TC, uma PA controlada, menor a 185 por 110, sem contraindicações clínicas, sangramentos ativos, cirurgias recentes, plaquetopenia grave e atenção aqui, vamos prestar muita atenção à glicemia, que a glicemia ela é um dos confundidores, hein? E tendo a possibilidade então de fazer algumas imagens avançadas, nós temos alguns estudos, como o Wake Up e o Extended, que abriram uma nova era, na qual nós podemos encontrar até janelas de trombólise de até 9 horas, como em casos de Wake Up Stroke, ou também chamados de AVC ao despertar. Alguns desses critérios podem ser, por exemplo, um pequeno core isquêmico, além de uma grande área de penumbra, que justamente vai nos falar de uma área que ainda é possível recuperar do cérebro, assim como o mismatch de difusão e flare na ressonância. O importante aqui é que a imagem é o que define a janela e não só o relógio. Justamente por isso eu quero falar aqui de alguns critérios para estar atentos e atualizados. Antes, NIS baixo era critério de exclusão. Hoje sabemos que se houver déficit incapacitante, mesmo com NIS menor a 5, como por exemplo afasia isolada, hemianopsia, paresia facial completa, podemos considerar a trombólise. É uma decisão que tem que ser individualizada e com consentimento do paciente e da família. E com tudo isso, onde entra a antiagregação e anticoagulação? A aspirina vai ser utilizada nas primeiras 24 a 48 horas se não houver trombólise. Se fizermos a trombólise, vamos esperar pelo menos as 24 horas e realizar uma nova tomografia antes de iniciar o AS. Agora, a dupla antiagregação, por exemplo, aspirina e clopidogrel, não está indicado em casos de trombólise e devemos evitar se houver alto risco hemorrágico. Então, por isso, nós vamos indicá-las quando o caso for de um AVC leve, com NIS menor a 3, ou eventualmente os AITs de alto risco, devem ser iniciados nas primeiras 24 horas, segundo os estudos como o Chance e o Point, e não será indicado de forma indeterminada, será por 21 dias até 3 meses. Agora vamos falar um pouco dos anticoagulantes.
warfarina ou os novos anticoagulantes, que são indicados apenas em casos de AVC de caso cardioembólico, como por exemplo a FA. Por isso é importante pesquisarmos a origem do AVC do nosso paciente. Eles devem ser iniciados entre 3 e 14 dias após o evento, também dependendo do tamanho do infarto, e nunca deve ser iniciado na fase aguda do AVC isquêmico, especialmente os de grande extensão, pelo risco de transformação hemorrágica. Bem, mas isso é o que a gente tem até agora. Agora vamos falar um pouquinho do futuro. O tenecteplase vem aí com tudo. Sua administração é mais fácil que o alteplase, com eficácia semelhante. Temos muitos estudos aí promissores que estão em andamento, mas que prometem muito, hein? E estamos vendo também muitos casos em que a trombectomia mecânica vem se mostrando muito efetiva em até 24 horas, quando há oclusão de grandes vasos e, obviamente, com um mismatch em imagens também. Pessoal, lembrem-se, AVC isquêmico é corrida contra o tempo, mas também contra o desconhecimento. Hoje, a imagem manda mais que o relógio, o NIS não é tudo, e as decisões são cada vez mais personalizadas. Avalie, atualize e atue, seu paciente agradece. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram, o Bolos de Emergência, e também disponibilizo aqui meu IG pessoal, o @emergentorrada. Bem, espero que vocês tenham gostado do nosso Bolos de Emergência de hoje. A ideia foi trazer uma atualização e uma revisão de alguns pontos chaves no momento de tratar e de avaliar um paciente com um AVC isquêmico. Lembrem-se de curtir e comentar nossas publicações no Instagram e, obviamente, de dar 5 estrelas pra gente no Spotify. Um abraço para vocês e até breve.